E olha só, hein? Hoje nós temos aqui uma Double IPA 8.5, o teor alcoólico dessa, mais uma cerveja lá da Full Circle Brew. É sensacional, olha só a latinha, mano, os caras mandam muito bem, muito bem. Vamos ver se é legal. Mais um solo ali. Agora sim, podemos começar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E, mano, hoje aqui vai ser sensacional porque eu tenho duas novidades muito fodásticas para falar para vocês. A primeira novidade, na verdade, as duas novidades vêm lá da HashiCorp porque os caras anunciaram dois novos produtos. O primeiro produto que nós vamos falar hoje nesse vídeo é o Boundary, sensacional para controlar os seus acessos. Na verdade, para deixar com que o seu controle de acesso aos seus servidores, aos seus serviços, seja muito mais inteligente, muito mais simples. E o outro produto que nós vamos falar em um outro vídeo é o Waypoint. Isso daí nós vamos falar lá pra frente no próximo vídeo, beleza? Hoje o foco aqui é falar sobre o HashiCorp Boundary, exatamente esse cara que foi lançado agora, acabou de ser lançado, e ele serve justamente para tentar simplificar o controle de autenticação e autorização aos seus servidores, aos seus serviços, seja ele rodando em VM, seja no Kubernetes, seja onde for. Bem, por default, pelo menos inicialmente, já que o Boundary está na versão 0.1, então acabou de ser lançado as primeiras versões, ele suporta apenas o SSH, o RDP, né, que é o Remote Desktop, para que você possa acessar as máquinas Windows lá, e também HTTP. Dá para fazer bastante coisas, vai. Mais um golinho. Hoje, na sua infraestrutura, vamos imaginar o seguinte, que você tem lá um e-commerce. Para você acessar o seu e-commerce, né, os seus servidores, ainda mais nesse tempo de remoto, né, todo mundo trabalhando de casa, você precisa fazer o quê? Acessar a VPN. Lá na VPN você vai ver qual é os acessos que você possui, né, quando você conectou na VPN. Provavelmente você vai para um jump box, né, para uma máquina lá, onde você vai, a partir daquela máquina, você acessa via SSH outras máquinas, sei lá, um SSH Bastion Host, ou então Jump Box, Jump Host, seja lá qual o nome que você dá, mas é uma máquina que você conecta nela e a partir dela você conecta nos outros servidores. Você precisa garantir, por exemplo, se um DBA vai acessar o banco de dados, o host onde está o banco de dados, você precisa primeiro fazer com que esse usuário atravesse a VPN, depois da VPN você precisa criar rotas para que esse usuário consiga chegar até o banco de dados, ao host do banco de dados, depois você precisa ter autenticação, autorização para esse cara estar acessando aquele banco de dados, manja, acaba ficando um pouquinho mais complexo, uma vez que você tem um ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento, de acceptance, enfim, diversos ambientes. A ideia do Boundary é simplificar isso, porque ele quer centralizar tudo que for informação de autenticação ou autorização para acessar os seus serviços, para acessar os seus hosts. Imagina que você não vai mais precisar ficar liberando o acesso para funcionário. Imagina só que chegou um novo cara para trabalhar aí no time de DevOps ou então no time de desenvolvimento, e aí começa toda aquela sangria, né, onde você precisa liberar acesso em uma porrada de lugares, você precisa adicionar ACL, você precisa mexer no firewall, mano, você precisa mexer em tudo. Isso é insuportável de chato, né, conforme você vai crescendo, tanto em quantidade de pessoas como em complexidade do seu ambiente. Imagina que com o Boundary você vai conseguir, seja utilizando via interface gráfica ou então linha de comando, você consegue colocar lá, por exemplo, o usuário Eduardo. O Eduardo é o desenvolvedor aqui do meu site, eu consigo colocar ele lá, adicionei ele no Boundary. Junto ao Eduardo, eu consigo associar a ele outros accounts, por exemplo, o meu account para acessar o AWS, o meu account para acessar as máquinas mesmo lá, o EC2, o meu account para acessar a instância do banco, e eu associo essa conta, essas contas, né, ao usuário do Eduardo, e aí eu dou autorização para que ele também consiga acessar esses caras. Perceba o quanto ficou simples. Através de uma única ferramenta eu vou conseguir desenhar quem pode e quem não pode acessar os componentes da minha infraestrutura. Lembrando que o Boundary, ele tem lá, quando você vai utilizar ele na versão para produção, né, para a versão
de alta disponibilidade, você precisa ter mais do que somente o Boundary instalado, porque quando você vai fazer a instalação do Boundary, nada mais é do que um binário Go, você vai lá, faz o download e já era. Quando você está falando no ambiente produtivo, você precisa ter o Boundary, só que você precisa também ter alta disponibilidade. Quando você vai fazer o setup do Boundary para um ambiente produtivo, o Boundary vai pedir que você tenha um banco de dados, um Postgres, certo? Onde ele vai armazenar as informações aí relacionadas aos targets e toda a configuração que você faz. Ele também vai precisar de um KMS, né, que é um Key Management Service, né? Você tem na AWS, você tem diversos cloud providers, você também tem com o Vault, né? Se você está utilizando o Vault Transit, você também consegue utilizar, enfim. Esses são os componentes. Quando você está falando em Boundary, ele é dividido entre o controller e o worker, certo? Aonde o controller é o cara que vai falar com a API e o workers é o cara que vai fazer com que seja possível a sua conexão com o target. Quando eu estou falando de target, eu estou falando daquela máquina que você quer acessar, certo? Porque um Boundary você consegue configurar targets, né? Então, por exemplo, um target é meu banco de dados lá de produção. Aí lá dentro desse target eu consigo criar um host catalog. A gente vai ver aqui e dentro desse host catalog, desse host set, eu consigo colocar todos os meus bancos, sei lá, meus 3 hosts aí do meu banco de produção, eu coloco nesse cara e associo com o meu target, e assim eu consigo fazer com que esse target, ou que determinado usuário, como é o caso do DBA, tenha a permissão para acessar esse target. Ficou claro? Basicamente, o Boundary está aqui para tentar simplificar, ao invés de você ficar criando regras lá na sua VPN, no seu Fire, nas suas ACLs, ele vai pegar e vai fazer todo esse gerenciamento para você, e mais do que isso, você consegue ver as conexões ativas, fica muito mais elegante, seguro e elegante, certo? Bem, vamos parar de falatório, vamos lá para a brincadeira, vamos tentar fazer uma brincadeirinha aqui com ele. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o site aqui do Boundary, certo? Nós estamos aqui no site do boundaryproject.io, tá vendo tudo bonitinho? Aqui nós temos o overview dele, falando que é uma maneira simples e segura de você ter acesso remoto. Ele tem a interface gráfica aqui, ele também tem uma linha de comando para que você possa brincar, certo? E aí ele vem falando que é uma forma segura de você acessar os seus serviços, os seus hosts, né? Você vai conseguir autenticar. E o legal é que você vai conseguir integrar esse cara com diversos providers, por exemplo, o GitHub, a AWS, o Azure, quem mais que você tem aqui? Okta, Ping, enfim, esses caras ainda estão sendo desenvolvidos, essas integrações. Nós estamos na versão 0.1, então ainda está começando a bagaça. Ótimo momento para você começar a entender e ver como esse cara funciona, beleza? Bem, aqui do lado também ele está falando sobre autorização, que é uma maneira muito mais lógica, né, de você trabalhar com as suas regras aí de acesso aos seus serviços. Aí você tem também, mais uma vez, integração, por exemplo, com o Kubernetes, com os cloud providers e com o Terraform. Notícia legal, já tem um Terraform provider, já tem um provider aí para o Boundary, então você consegue deployar o Boundary utilizando o Terraform. Descendo um pouco mais aqui, tá falando sobre o acesso, que vai ser muito mais fácil, né, de você controlar o acesso, porque o que acontece? Quando você vai dar o acesso, sei lá, eu quero deixar o Eduardo acessar lá a AWS, eu não preciso passar as credentials para ele, eu posso armazenar as credentials no meu KMS e apenas crio o usuário do Eduardo lá no meu Boundary e passo para ele a autorização para que ele consiga acessar esse secret. Ele nunca vai saber o secret, ele apenas vai ter autorização para ir lá e direto na AWS. Isso vai ajudar muito porque vai prevenir que o meu secret seja vazado, né? Melhore muito a segurança, certo? Bem, o que interessa pra gente aqui é o seguinte, nós temos aqui outra página dele que é de documentação, então aqui você pode entender como que funciona o overview dele, instalando, né, entender como que funciona a comunicação dele daí do API, do CLI, né, que é a linha de comando, o SDK dele, enfim. O que nós queremos aqui agora é o tutoriais, somente para mostrar para vocês o seguinte, ó, aqui no site da HashiCorp, você consegue vir aqui, ó, Introduction to Boundary, ou seja, para você entender o que é o Boundary, tá vendo? Vai ter um videozinho bonitinho, falando como que funciona, né, ó, então tem aqui o usuário, o Alex, ele vai fazer, né, o login lá no Boundary, tudo bonitinho, vai ficar logado num ambiente confiável, vai ser autorizado lá, baseado nas regras e nos serviços lógicos que nós temos cadastrados. Ele vai ter lá, ele vai conseguir ver quais são os catálogos, né, quais são os serviços e o catálogo de serviços e de hosts que ele pode acessar e finalmente ele vai
conectar lá na máquina, certo? Então, o Boundary vai te ajudar na tarefa de autenticação, autorização e de acesso, porque, como eu falei, tem um CLI que você conecta direto lá no seu target, beleza? Bem, vamos descer um pouquinho mais aqui porque eu quero fazer a instalação do Boundary. E na instalação ele vem com algumas maneiras, então eu tenho o modo manual, o Homebrew se eu estiver lá no macOS, ou então através do Linux eu consigo fazer o Ubuntu, CentOS, Fedora e Amazon Linux, certo? Se nós voltarmos aqui, vamos voltar aqui, vou aqui no tutoriais, e nós já vamos aqui direto para o Start, para um demozinho que ele tem aqui, que é para startar o ambiente de desenvolvimento dele. Bem, aqui nesse vídeo nós vamos fazer o Start, nós vamos brincar, fazer uma demo com o Boundary, utilizando ele no Dev Environment, né? O que é isso? No ambiente de desenvolvimento dele. Então ele já vai trazer uma demo para mim, para que eu possa utilizar. É como se fosse uma maneira de eu testar, da mesma forma como tem no HashiCorp Vault lá, que você consegue subir ele na versão Dev. Se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a versão dele com HA aqui, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, 1000 likes. Por isso, curtam o vídeo aqui e compartilhem lá com os amigos, fechou? Bem, vamos fazer esse labzinho dele. Antes de mais nada, tá vendo aqui, ó, os clients mostrando que nem eu falei, tem o controller e os workers. O controller vai falar com KMS, que pode ser do AWS, pode ser o Vault, pode ser uma porrada de opções aí. O DB dele, que é o Postgres, que ele vai estar utilizando aqui para gravar as informações, tudo bonitinho. Os workers são os caras que vão acessar o que? O target, que é as suas instâncias, suas VMs, suas máquinas que estão lá configuradas. Bem, aqui ele fala que para fazer essa brincadeira eu preciso ter o Docker instalado, ter um fácil acesso para fazer o download aí da imagem do Postgres, né, para fazer o pull, tem que ter as regras no Fire, o acesso ao Docker Hub. E por fim ele fala aqui que eu tenho que ter o binário do Boundary instalado. Então vamos lá fazer o download desse cara. Aqui ele está falando, ó, macOS, Windows, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD e Solaris. Nós estamos no Linux, só que aqui ele tem Ubuntu, CentOS, Fedora e Amazon Linux. Eu estou usando o Arch aqui, então eu vou fazer o download manual. Vem aqui, ó, copiar o link, tá vendo? Ó, o Boundary 0.1, certo? Vou vir aqui no meu navegador, no meu terminal, e vou copiar aquele endereço maroto para fazer o download. Olha só, fiz o download do Boundary. O que eu preciso fazer? Unzip, e agora o nome dele, Boundary. Com isso ele vai me trazer aqui o binário Go, aqui, ó, 47 megas, esse carinha bonitinho. O que nós vamos fazer agora? Sudo mv boundary, vou movimentar ele lá para o SR local bin, certo? E vou passar aqui a senha do meu querido latrado sudo, né? E agora eu já posso vir aqui e digitar um boundary da vida menos help, só para saber se está tudo em paz. Olha só, ele já está respondendo, por exemplo, tem os subcomandos aí, o account, o auth methods, auth tokens e por aí vai, certo? O que nós queremos aqui para iniciar o nosso demo é esse carinha aqui, a opção Dev, que é o Start a Boundary Dev Environment, beleza? Se eu quisesse subir ele aqui de maneira já fixa, o que eu faria? Colocaria aqui o server, certo? Eu colocaria lá o server, aí vai ser já num ambiente produtivo. Aí eu preciso ter arquivo de configuração, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado para fechar esse setup. Bem, vamos lá. Então o que eu preciso fazer? Boundary espaço dev. Dessa maneira vou dar o enter aqui na bagaça. Perceba que ele vai subir vai fazer toda a mágica dele. Então aqui ele já me trouxe, tá vendo? Ó, falando que subiu tanto o controller como o worker. Uma coisa que é importante de falar em relação às portas, 9200, 9201, 9202, aonde a 9200 é da API dele, 9201 é as informações do cluster, onde ele vai trocar ideia do cluster, 9202 já é do proxy, né? O cara que vai acessar os targets lá, tudo certinho, beleza? Dessa maneira aqui, ele vai subir com o usuário e uma senha já setada, admin, e a senha eu acho que é password com arroba, alguma coisa assim, tá lá na documentação. Só que eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui no Dev e vou colocar o "-help" aqui, porque eu quero ver, eu sei que dá para subir com o usuário personalizado, ó, se eu quero passar uma senha personalizada é o password. Isso que eu tô falando aqui nesse modo Dev, né, que é o demonstrativo dele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, vi lá que é o login name, então eu vou colocar admin mesmo, e o password eu vou colocar aquele password super difícil que a gente sempre usa, gyropops, beleza? Vou dar um enter aqui, ele vai fazer a mesma coisa, vai subir aí o boundary, beleza? Vou abrir aqui um outro terminal aqui do lado, vou deixar ele em execução aqui, vou abrir aqui do lado e vou dar aqui um docker ps. Perceba que eu tenho aqui em execução o que? O meu Postgres, onde ele está guardando as informações
informações aí do meu serviço, do meu boundary, beleza? Bem, feito isso, vamos fechar aqui, vou abrir aqui uma nova aba e vamos lá, localhost 2.9200, olha só, essa é a cara do boundary, beleza? Aqui eu posso escolher o escopo que eu quero, global, ou então o escopo que ele gerou, né? Ele gerou aqui uma organização já para que eu possa brincar. Venho aqui no admin, certo? Que é o meu usuário, e coloco a senha, Giropops. Opa, coloquei a senha errada, vamos lá. Giropops, enter na bagaça, pronto, estou lá autenticado, beleza? Essa aqui é a telinha de home lá do meu querido idolatrado Boundary. Aqui ele já tem uma organização que ele criou aqui do exemplo, nessa demo aqui, nossa, certo? Se eu quisesse criar, vou criar aqui uma outra organização para que você possa entender como que funciona essa estrutura. Então eu estou aqui no global, eu posso vir aqui, ó, new, vou criar uma organização chamada Linux Chips, certo? Vou dar um Enter aqui, beleza. Se eu vier aqui em global de novo, vou ver os dois, ó, o Linux Chips aqui. Clico em Linux Chips. Aqui dentro eu vou ter o quê? Os projetos. Vamos imaginar que esse Linux Chips que eu estou falando aqui é o e-commerce da Linux Chips. É lá onde tem os treinamentos lá para vender e tudo mais, beleza? Aí eu vou vir o seguinte, eu vou dividir aqui esse Linux Chips, o e-commerce, o site, eu vou dividir em alguns subprojetos, né? Alguns escopos menores. Como, por exemplo, sei lá, o catálogo, né? Onde tem todos os meus itens que eu estou vendendo, tudo bonitinho. Fora o catálogo, eu posso vir aqui e criar um checkout, que é justamente quando você coloca no carrinho, vai fechar a compra. Eu posso vir aqui ainda e colocar mais um. Deixa eu ver qual mais que eu posso colocar aqui. Sei lá, meu back-end, né? Coloco o back-end. Posso vir aqui ainda colocar mais um. Vamos colocar mais um. Vou colocar aqui meu banco de dados. Então, database, certo? Database, assim. Dou um Enter. Se você vier aqui no Linux Chips agora, você vai ver, ó, tem aqui, vamos lá no global, Linux Chips, eu tenho esses projetos aqui. Lembrando que isso aqui está na versão 0.1, então não tem nenhuma regra muito bem definida não, então nós estamos aprendendo a usar esse cara. Nós que eu digo, nós e também o pessoal da HashiCorp, uma maneira fácil de você dividir a sua infraestrutura. Quanto mais complexa for a sua infraestrutura, mais complexo também vai ser aqui dentro do Boundary. Bem, criei esses projetos. Vamos imaginar agora que eu vou vir aqui no checkout, certo? Que vai ser lá o meu checkout, onde tem que ter algumas máquinas que vão cuidar lá do meu checkout. E aqui, ó, tá aqui o projeto, tudo bonitinho. Perceba que aqui do lado, ele mudou, ele trouxe sessions, que é o que? As sessões que estão ativas acessando esse meu projeto. O target, que é o que? Quando eu quero criar lá do meu checkout aqui, eu quero criar o target, sei lá, o web servers. Então, o que acontece? Esse target vai ser o web server. Quando eu tentar acessar o target web server, debaixo desse target web servers, estarão todos os meus hosts, os serviços. Então eu posso ter lá, sei lá, 3 hosts lá embaixo que estão servindo esse web server. Pegou aí? Deu para entender? Vamos fazer aqui na prática. Bem, antes de criar o target, eu tenho que ter um host catalog, porque o target eu vou pegar umas máquinas, uns hosts que já tenho aqui adicionado e vou criar um target, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no host catalog e eu vou colocar um nome aqui para o meu catálogo de serviço. Vou colocar aqui AWS, que são os hosts que estão na AWS, por exemplo. Quando eu fiz isso, ele criou aqui o AWS e aqui do lado já aparece host set e os hosts. Host set nada mais é do que um conjunto de alguns hosts. Então, por exemplo, aqui no caso do checkout, eu posso vir aqui e colocar um host set chamado web servers. Então vamos lá. Vou vir aqui, criar aqui um conjunto de hosts, né? Um host set chamado web server, certo? Desse jeitinho. Save. Com isso, criei aqui o meu host set, beleza? O nome dele está aqui, ó, web servers. Dentro desse cara, nós vamos vir aqui host e eu vou colocar um new. Vamos colocar aqui, ó, web server traço 01, por exemplo, beleza? E o IP desse cara vai ser, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, o IP desse cara é 192.168.0.100, por exemplo. Vou lá, salvo. Pronto, adicionei um host a esse cara. Então, host catalog, AWS é o meu nome do meu catálogo, né, de host, de serviço. Dentro desse cara eu tenho um host set chamado web server e dentro do web server eu fui lá e adicionei o web server 1. Vamos adicionar mais um, então eu vou vir aqui e colocar new, então web server traço 02 e vamos colocar aqui o IP 192.168.0.200 agora, beleza? Salvando esse cara, host catalog, AWS, eu posso vir aqui em hosts, eu consigo ver esses meus dois serviços. Perceba que aqui eu não defini como que vai ser feito esse acesso, se é via SSH, porta 22, se é RDP, não falei nada. Então, como que eu faço isso? É nesse momento que eu venho e crio o target. Então,
crio um novo target, vou colocar aqui o nome desse target como AWS underline Web Server, certo? Desse jeito para que eu possa saber que é lá da AWS Web Server. Aí eu venho aqui a descrição, a duração, né, de uma sessão, quantidade máxima de sessões, de conexões, posso colocar aqui 3, 4, 1. Qual que é a porta default que eu vou acessar esse cara? Vamos imaginar que eu quero acessar na porta 22 via SSH, beleza? Vou dar um save aqui, maravilha, ele salvou esse target. Então agora, quando eu estiver utilizando o boundary, a linha de comando, eu posso falar assim para o boundary conecta via SSH nesse target aqui, ou seja, no AWS Web Server. Ele vai conectar em uma daquelas VMs que está lá cadastrado, no Web Server 01 ou no 02. Quando eu não especifico qual VM, qual host eu quero acessar, qual host ID, ele vai pegar isso de forma randômica. Então eu vou acessar esse target, ele vai escolher um dos dois. Agora não, se eu quero acessar no Web Server 01, eu vou lá, passo tanto o meu target ID como passo também o meu host ID. Então eu vou cair diretamente nesse cara, fechou? Então tá aqui o meu target criado, eu tenho um host 7 agora que eu preciso associar esse cara. Por quê? Eu só criei o target. Vamos lá no host 7, adicionar o host 7 e já tá aqui, ó, o Web Server. Vamos adicionar esse cara, adicionar o host 7. Beleza. Tenho o meu catálogo, dentro do meu catálogo criei o meu host 7, dentro do meu host 7 eu coloquei minhas máquinas, maravilha. Aí eu fui lá, criei um target, dentro desse target eu associei com o host 7, ou seja, quando eu quiser conectar nesse target, ele vai estar associado com esse host 7, ou seja, vai conectar ou tentar conectar nesse host 7 aí. Fechou? Uma desses hosts, né, dos host IDs que estão debaixo desse host 7. Beleza? Os sessions, por enquanto, esqueçam esse cara. Mas entenderam aqui a estrutura aqui do target do host, beleza? Vou voltar aqui no projeto mais uma vez. Estou aqui no Linux Tips, certo? Estou no projeto, está aqui os meus escopos, né, meus projetos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um usuário para isso. Mas antes de criar um usuário, eu vou vir aqui criar o usuário primeiro, o usuário do Boundary, depois eu vou lá e crio um método de autenticação. Vou criar aqui um usuário chamado Jefferson, por exemplo. Maravilha, criei esse cara, tá lá o Jefferson criado. Então você vem aqui em Users, tá o Jefferson aqui. Só que aí eu também quero criar um grupo, que é um grupo, sei lá, de DevOps, certo? Que estão a galera que é DevOps aí. Então, DevOps, vou criar um grupo e aí eu venho e coloco o Jefferson como membro desse grupo, tá vendo? Adicionar membro, pronto. Já está membro do grupo também do DevOps. Aí eu tenho que fazer o seguinte, aqui no User, se você reparar, quando eu clico em Jefferson, tem aqui Accounts. O que é isso? Eu consigo associar Accounts ao usuário Jefferson. Como assim? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um usuário da AWS, posso vir colocar o usuário do SSH, o usuário para acesso ao banco e associar essa account, nessa conta, com o usuário Jefferson. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou criar aqui um método de autenticação, não tenho nenhum criado ainda. Nessa versão 0.1 só tem o método do tipo password, então não vai ter, sei lá, AWS, GitHub, nenhuma dessas associações para que você possa utilizar esse método de autenticação. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, o nome do método de autenticação vai ser GiroPops, beleza? Criei aqui. E aí eu vou criar as contas, né, dentro desse método de autenticação. Então, tá aqui o método de autenticação GiroPops. Dentro do GiroPops eu vou começar a criar as contas. Então a primeira conta que eu vou criar aqui, vamos imaginar que eu tenho uma conta aqui chamada Ubuntu, que é para acessar as instâncias EC2 do Ubuntu lá, desse web server, certo? Vou colocar aqui o nome dele, Ubuntu, o nome do meu usuário, e o password dele, sei lá, GiroPops, né? Se fosse o caso. Vem aqui, dou um save. Maravilha, usuário Ubuntu. A conta, né, Ubuntu, tá lá criada. Eu posso mudar o password caso eu queira, mas está tudo certinho. Eu posso agora voltar aqui no Users, venho aqui em Jefferson, Account, Add Account e vou associar essa conta ao usuário Jefferson. Vem aqui e adiciono. O que eu estou falando com isso? Que o Jefferson agora tem autorização para usar esse usuário para conectar no EC2. Se eu colocasse um outro usuário aqui para acessar o banco, por exemplo, aqui em Authentication Methods, viesse aqui e colocasse, sei lá, vou adicionar aqui um novo usuário para o Redis, sei lá, né? Vem aqui e vou pegar e vou salvar. Ah, não, perdão, aqui eu estou criando Authentication Method, GiroPops Account, agora sim, Manage Create Account da vida. E aqui no Create Account, quem nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, sei lá, user do Redis, né? Usuário do Redis. Vou colocar aqui o nome dele de Redis e a senha também de Redis, sei lá, save. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, o espaço aqui, então provavelmente. Deixa eu colocar só Redis aqui.
Deixa eu fechar aqui o erro, save. Salvou lá esse cara, tudo bonitinho, colocar lá o Redis, o set password, tudo certinho, né? Coloquei lá, tá aqui, ó, o Redis, o nome do usuário, o name dele também tá como Redis, e aí eu vou vir aqui no Users, eu consigo clicar em Jefferson Account e eu consigo associar essa account mais uma vez. Então, Add Account, tá aqui aparecendo ó, a conta do Redis, Add Account. Então agora o usuário Jefferson, ele tem aí autorização para usar tanto o account Ubuntu como o account Redis, beleza? Simples assim. Então olha só, o que nós fizemos, criamos um método de autenticação, vimos aqui, criamos um grupo e o usuário. Mas aí você vai me perguntar, legal Jefferson, mas como que eu defino que o usuário Jefferson vai poder acessar determinado device, determinado target, determinado ação? Como que eu faço isso? Bem, aí entra as roles, certo? Aqui nas roles, nós temos duas que ele já vem criado por default nesse método de demo aqui no dev, né? Então, o administrator, daí se você olha aqui o grants, que serão os direitos, né, as permissões que esse cara tem, tá ID asterisco, type asterisco e o action asterisco. Então ele pode fazer tudo em qualquer lugar. Se você olha o principal, o que é o principal? Quem faz parte dessa role? Quem que também vai ser o administrador? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, todo mundo do grupo DevOps como admin agora. Então todo mundo do DevOps também é admin e pode fazer tudo, acessar tudo aí através do Boundary, certo? Se você volta aqui no Roles e vai ver lá o Login Default Grants, você vai ver aqui uma permissão mais default, onde o cara não tem permissão de fazer quase nada, né? Ele consegue listar o escopo, consegue autenticar e também fazer a mudança de senha. Quase nada ele consegue fazer. E o Principal eu consigo ver aqui associado. Tá associado aqui um cara que é o Anonymous. Maravilha. Vou tomar um gole de cerveja porque estou ficando cansado já, hein? Muito bem, agora que vocês já entenderam todo o rolê, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui ó, o grupo que ele gerou, né, a organização que ele gerou, vou clicar aqui ó, e vou mostrar para vocês o que acontece. Ele criou um projeto, dentro desse projeto ele tem o host catalog, tem lá o que ele gerou bonitinho, vamos ver o host. O host que ele gerou aqui no demo, se você olhar o IP address, é localhost, né? Para que ele possa acessar local a sua máquina aqui para o teste. Nós vamos acessar via SSH a própria máquina, localhost, certo? Se você olhar aqui o target, nós vamos lá no target, host 7, está mostrando aqui quem que é, né? Que é o host catalog aqui, né? Que ele traz, ó, host 7 é esse cara aqui. Lá no target, se você clicar aqui, você vai ver o seguinte, qual que é a porta default. Então nós vamos acessar via SSH, certo? Dessa maneira bonitinha de ai meu Deus. Certo, então o 22 vai acessar via SSH. Então beleza, vamos aqui deixar aqui o session no esquema e vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Aqui ele fala, né, para que a gente suba lá o dev, tudo bonitinho, para que a gente conheça lá a interface dele, que conheça lá a parte de admin, tudo isso nós já vimos com muito mais detalhes do que está mostrando inclusive aqui. Olha só, aqui eu gosto desse desenho, é legal. Aqui tá mostrando, por exemplo, um usuário, né? Então nós temos aqui uma role de developer, né? O que o developer pode fazer? Então tem o grupo, tem o user, tem os modos de autenticação lá da organização dele e tem a role dele aqui, que é a role de developer. O que ele pode fazer? Ele pode acessar o target app. Então tá vendo aqui, ó, são esses dois carinhas, que é o app host 7, 1 e o 2. Ele não consegue acessar o database target, por exemplo, tá vendo? Ele não tem essa permissão. Então esse desenho é bastante interessante para que você possa entender como que funciona. Bem, o que nós queremos fazer aqui, ó? Connect to your first target. Então o que nós vamos fazer é fazer a nossa autenticação. Bem, vamos fazer essa autenticação. Se você olhar aqui, ó, o que ele está fazendo, ó, o boundary aqui, ele está pegando e está fazendo o seguinte, ó, boundary, que é o comando, né? Authenticate, eu quero autenticar, utilizando o tipo de autenticação, de método de autenticação do password, o alt method ID, isso daqui é o ID do seu método de autenticação. Nós criamos o Gyropops, nós pegaríamos aqui o ID do Gyropops, mas aqui para o demo, para essa versão dev, isso aqui já vem tudo preparado, então vamos usar esse do exemplo dele mesmo, certo? O login name, admin e o password, password, mas só isso que nós mudamos. Aqui na verdade não é password, nós colocamos o Gyropops, certo? Vou dar um enter aqui, maravilha, autenticou, olha só, isso daqui, mensagem de autenticação, funcionou maravilhosamente bem. Se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, Gyropops, vou dar um enter aqui, tomei um erro, né, que não foi autenticado. Vamos voltar aqui para a linha correta, vou dar um enter, pronto, está lá autenticado com o password, tudo bonitinho, beleza? Próximo passo que nós temos que fazer, vamos dar uma olhada aqui.
ele fala pra gente fazer o read, né, pra gente ler lá o que tem no target, né? Então, o que ele vai fazer no boundary targets, read pra ler, né, o ID do que? Do meu target, tá vendo? Esse TCP aqui é o ID do target. Vamos pegar e fazer igual do demo aqui deles, vou limpar aqui a tela, vou dar um enter. Percebe que ele traz informações sobre o nosso target, tá vendo? O target que ele gerou e aqui o escopo daquele target. Se eu voltar aqui na minha tela do boundary, for lá no Linux Tips, for aqui, sei lá, onde que nós criamos? Foi no checkout, não foi? No checkout aqui no target, eu posso pegar esse cara aqui, ó, o ID, vou copiar esse ID e vou vir aqui na mesma linha lá, só vou remover esse ID, né, que é do demo, e vou colocar o do nosso que nós criamos, vou dar um enter. Perceba que ele mostra aqui que é o checkout, mostra qual que é o host set dele, que ele está configurado, setado, né, quais são os host set, mostra aqui qual que é o nome desse meu target, certo? Depois dá uma brincadeirinha e vai lá com o boundary da vida, dá um menos help e você vai conseguir ver uma porrada de informações. Então, agora nós fizemos através do target para ver os targets aqui, certo? Mas você pode ver os hosts, por exemplo, manusear os hosts, né? Então, vamos lá ver quais são as opções aí que eu tenho do hosts. Eu venho aqui, digita aqui hosts, menos help da mesma forma, e aí eu posso criar, deletar, listar, ler ou fazer o update. E aí eu vou lá, ó, boundary, certo? Hosts, que eu quero mexer com o host, list, que eu quero listar esses caras, e aqui eu posso vir com o help para trazer mais informações. Então tem aqui, ó, o host, catalog e ID. Então, coloco lá o "-help", mudo, coloco o host, porque eu preciso passar de qual catálogo que eu estou pegando isso, certo? E aí eu copio aquele host, esse ID, né, que eu tenho aqui do host catalog, copio esse cara e ele me traz aqui os dois carinhas dele, ó, o Web Server 2 e o Web Server 1. Simples assim, certo? Agora vamos fazer o seguinte aqui, voltando ao exemplo, eu quero conectar agora, ó, tá vendo? Ele tá mostrando aqui conectando a um target. Que target é esse daqui? É o SSH no localhost. Vou vir aqui, limpar a minha tela, copiei aqui tudo bonitinho, né? Que tá fazendo o quê? Boundary Connect via SSH e o Target ID. Vou dar um Enter nele. Ele falou assim que tá fechado, que não consegue fazer isso porque o meu SSH está parado. Vou dar um Start aqui no meu SSH. Deixa eu colocar aqui a senha para startar, maravilha, e vou repetir o comando, Enter. Perceba, já pediu o fingerprint, né, para fazer a troca do fingerprint e agora pediu a senha para que eu possa acessar via SSH aqui a minha máquina. Se eu olhar aqui no terminal, tá me trazendo as informações aqui de login, mas o mais da hora é aqui, ó, lá no meu querido idolatrado Boundary, onde tem o Session, e ele vai me trazer, deixa eu voltar aqui, ó, no Generate, certo? Que é o que estamos no exemplo. Sessions, está aqui, ó, mostrando que está conectado. Então, se eu vier aqui no terminal 2, estou conectado lá via SSH, se eu vier aqui dar um cancel, ele vai me matar a conexão, matou a conexão. Quero conectar novamente? Connect, coloco a senha, pronto, estou lá conectado, a sessão está aqui bonitinha de... Ai, meu Deus, hein? Sensacional, não é? E aí, curtiram o Boundary? Mano, não é super simples? Esse cara vai facilitar muito a sua vida, vai fazer com que fique muito mais fácil a sua conexão, fazer com que fique muito mais fácil a sua conexão na sua infraestrutura, acessar o acesso remoto à sua infraestrutura, aos seus hosts, ao seu serviço. Vou terminar de tomar a minha cerveja. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais e para você que assistiu até aqui, digita lá embaixo nos comentários Giros, assim eu vou saber que você é um cara sensacional e que assistiu esse vídeo que é completo em mais de 30 minutos falando sobre esse Boundary que acabou de ser lançado pela HashiCorp. Fechou? 1000 likes nesse vídeo e eu trago a segunda parte aí do Boundary com muito mais recurso e fazer uma maneira muito mais profissa. Beleza? Certo, seu Eduardo? Chega de falatório? Então já era. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo, vou tomar minha cervejinha aqui e não deixa de deixar aquele joinha, beleza? Não deixa de deixar aquele joinha. É nóis, vai!